Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Está começando mais um programa Luz da Vida, nosso compromisso semanal. Todos os domingos, no final da tarde, 30 minutos para refletir argumentos de grande relevância para a nossa fé católica apostólica romana. O programa Luz da Vida, pela 17ª vez, se debruça sobre o argumento do paraíso. Paraíso, um dos 4 novíssimos, as derradeiras realidades que sucederão a nossa breve aventura aqui na Terra. São 4 os novíssimos: morte, juízo, inferno e paraíso. Ao tema da morte, dedicamos 29 programas, ao tema do juízo, 65 programas, ao tema do inferno já fizemos 28 programas e com esse 17 programas dedicamos ao tema do paraíso. Estamos investigando já, e esse é o 3º programa que o fazemos, o Catecismo da Igreja Católica, o ensinamento do Catecismo acerca dessa expressão misteriosa de Apocalipse, capítulo 21, versículo 1. Eu vi um novo céu e uma nova terra. Também essa expressão aparece na segunda carta de São Pedro, capítulo 3, versículo 13. Aliás, é desse texto que a Igreja tira a expressão técnica novíssimos, novo céu, nova terra. No mesmo capítulo 21, São João diz no versículo 5, eis que eu renovo, ou eu faço novas todas as coisas. São Paulo, na segunda carta aos Coríntios, vai dizer: aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Portanto, a expressão novíssimos, no superlativo, ela é bíblica e ela é bem adequada para significar, comportar essas 4 realidades. É a novidade elevada ao extremo, é a novidade no superlativo, é o superlativo da realidade por excelência, é a realidade consumada. Mais estritamente falando, é a eternidade em Deus, de que estamos tratando, que é chamada pela Bíblia de faço novas todas as coisas, novo céu e nova terra, nova criatura, etc. Vamos então agora ao 3º parágrafo de uma série de 10 parágrafos, parágrafo 1042, até o parágrafo 1051, o ensinamento da Igreja sobre essa expressão, céus novos e nova terra. Agora o parágrafo 1045 que muito nos interessa, já que os 2 programas anteriores nós falamos de novos céus e nova terra, incluindo todas as criaturas, os animais, os vegetais, tudo o que habita nos céus, na terra, todo o universo, todo o cosmos, as constelações, os planetas, etc., toda a obra de Deus passará por uma renovação misteriosa, mas agora vamos tratar somente para o homem o que significa o céu. Como conceber, como a Igreja ensina, qual o ensinamento da Igreja a respeito da convivência do homem no céu. Quando nós saímos de um lugar para o outro, completamente desconhecido, a gente faz perguntas. Como serão os vizinhos? Como é o clima? Como é que vai ser o clima? Como vai ser isso? Como vai ser aquilo outro? Eu vou me adaptar? Quais os costumes? Quais as tradições? Quais os hábitos das pessoas? A forma de elas se tratarem? Como elas dirigem? Como elas isso, aquilo outro? E no céu? Como vai ser o relacionamento das pessoas? Vai ter casa? Vai ter apartamento? Vai ter isso? Vai ter aquilo outro? A sobriedade da Bíblia não nos permite entrar nesses detalhes. Porém, vejamos o que a Igreja diz, a ausência de quê e a presença de quê. Inclui essa nossa, esperamos, é a participação, a vivência, o desfrute da eternidade com Deus. Como é conviver eternamente numa felicidade que jamais acabará, o que não vai ter e o que vai ter. Com a palavra, o Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1045. Para o homem,
esta consumação será a realização última da unidade do gênero humano, querida por Deus desde a criação, e da qual a Igreja peregrinante era como o sacramento. Os que estiverem unidos a Cristo formarão a comunidade dos remidos, a cidade santa de Deus, a esposa do Cordeiro. Esta não será mais ferida pelo pecado, pelas impurezas, pelo amor próprio, que destroem ou ferem a comunidade terrestre dos homens. A visão beatífica, na qual Deus se revelará de maneira inesgotável aos eleitos, será a fonte inexaurível de felicidade, de paz e de comunhão mútua. Comunidade dos remidos. O Salmo diz: ó, como é bom, como é agradável os irmãos viverem unidos. O Salmo 132. Viver em perfeita harmonia, em contínua harmonia, em interminável harmonia. Não haverá discussão, não haverá litígio, não haverá arenga, disputa, inveja, rivalidade, murmuração, fofoca. Não haverá competição, não haverá vaidade, não haverá no coração de ninguém no céu nenhum vestígio dessas coisas rasteiras, baixas, apego às coisas materiais, que aliás é coisa somente aqui dessa aventura humana, porcaria de bens que são consumidos, que se estragam, que a traça corrói, para usarmos a expressão de Nosso Senhor, e por causa dos quais se briga, se fala mal, se pisoteia, se calunia. Não haverá injúria, não haverá calúnia, não haverá difamação. Não haverá competição, desordem, não haverá hostilidade, divisão, competição. Não haverá nada disso. Comunidade dos remidos. Essa comunidade não será ferida pelo pecado, pelas impurezas. O céu não comporta absolutamente nada disso. Utopia? Não. Utopia é sonho irrealizável aqui na Terra. A palavra utopia, topos, significa lugar. É um lugar imaginável, é uma realidade somente na imaginação da gente. Se fala de utopia, isso é um sonho tão belo, tão bonito, é um projeto tão fora da realidade, que se diz utopos. Não tem um lugar, é somente na imaginação da gente. Mas utopia não se aplica para o céu. Porque o céu é realização, de fato, suprema, imediata, completa, interminável, absoluta, indefinida, no sentido de interminável, inextinguível, inacabável. Inacabável é um neologismo. Isto é, não acaba de jeito nenhum, para sempre. É essa felicidade. É claro que quando você começa a imaginar isso, a primeira coisa que você é tentado a dizer: não, isso não existe. Porque o meu vizinho tem tais pantinhos, porque eu convivo diariamente com as pessoas, porque a humanidade agora está tão assim, o mundo está virado. É até compreensível até certo ponto, sobretudo se essa pessoa é vítima dos ataques, das maldades, das perversidades, da inveja, do olho grande das pessoas e tal. Mas a eternidade é a eternidade. A palavra promete. A palavra assegura. É doutrina segura, é palavra de Deus. É um sonho, mais do que um sonho, é uma realidade que já está em ato. Sonhar com o céu é bom,
eu diria, é necessário, é recorrente. Não perder de vista que a nossa morada, a nossa peregrinação, o termo de nossa meta é precisamente ele, o que nós desejamos. Mas se essas realidades, São Paulo é muito feliz utilizando uma expressão que é tirada do Antigo Testamento, 1 aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9. É uma citação literal de Isaías, capítulo 64, versículo 4. É como está escrito: coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem o coração humano imaginou. Até aqui é Isaías. Tais são os bens que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, como é possível você falar de uma coisa que você não viu? Seus olhos não viram. Sim, meus olhos não viram. Mas pela fé, porque está escrito, porque é uma promessa de Deus, porque é uma assertiva do Senhor Deus na sua santa palavra, não acredito. Como você pode acreditar naquilo que seus olhos não ouviram, que os seus ouvidos não ouviram? Certo, eu nunca ouvi, não me foi dado conhecer, mas a palavra de Deus assegura. Mas é doutrina segura, e eu creio firmemente nisto. São Paulo, na segunda aos Coríntios, diz que ele teve uma visão, caiu em êxtase, foi arrebatado desta terra e teve uma visão de algo tão grandioso que não foi autorizado ele a dizer, a falar nada. Nada. O que será que ele viu? O que foi que ele contemplou? Ele teve uma visão do céu. Ele contemplou face a face a Santíssima Trindade. E por que, se é verdade, se isso aconteceu, por que ele não recebeu autorização para falar? Eu tenho uma opinião. Por favor, não é doutrina da igreja, eu vou emitir aqui a minha opinião. Acredito que ele teve uma visão da felicidade sem fim. E foi proibido de falar qualquer coisa a respeito do que ele viu, porque se ele falasse, ninguém mais se interessaria por essa vida. Ninguém mais se interessaria por esse mundo. Está terminando o primeiro bloco. No segundo, nós vamos começar com essa citação do apóstolo Paulo. Ele foi arrebatado, viu, não sabemos o que ele viu, mas quando ele voltou do êxtase, ele disse claramente, ele recebeu uma proibição de Deus. Você está proibido de falar. Não saia daí. Daqui a pouco a gente volta para continuar esse argumento com a palavra de Deus, é óbvio, e com o catecismo da Igreja Católica, dessa vez o parágrafo 1046. Até logo mais. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco. Depois desse breve intervalo, está começando o segundo e último bloco do nosso compromisso semanal, o programa Luz da Vida, pela 17ª vez, dedicado ao tema do paraíso, o último dos novíssimos. Novíssimos são as derradeiras realidades que sucederão à nossa breve e dolorosa aventura aqui na Terra. São 4 os novíssimos: morte, juízo, inferno e paraíso. Ao tema da morte, dedicamos 29 programas. Ao tema do juízo, dedicamos 65 programas, isso mesmo. Ao tema do inferno, dedicamos 28 programas. E ao tema do paraíso, com esse, 17 programas. Terminamos o primeiro bloco comentando o parágrafo muito importante, o parágrafo 1045 do Catecismo da Igreja Católica, dedicado ao argumento que é desdobrado em 11 parágrafos. No Catecismo da Igreja Católica, para explicar o sentido, o significado da expressão novo céu e uma nova terra, expressão que aparece na segunda carta de São Pedro, capítulo 3, versículo 13, e Apocalipse, capítulo 21, versículo 1. Vi um novo céu e uma nova terra. Terminávamos falando da visão que o apóstolo Paulo experimentou a respeito do céu. Céu aqui que ele vai chamar terceiro céu. Uma expressão muito curiosa. A gente vai ler o texto e depois vamos ver o que significa esse terceiro céu. Primeiro céu, segundo céu, terceiro céu. Uma concepção judaica que julgava
o céu em gradações. O primeiro céu, digamos assim, uma visão mais genérica, superficial do céu. A segunda, um pouco mais aprofundada. E a terceira, diríamos, o âmago, do âmago da realidade. O terceiro céu é o mais profundo, a mais íntima localização ou localidade no céu, isto é, o âmago do coração de Deus. O primeiro céu seria mais superficial, o segundo céu mais dentro, mais avante, mais profundo, e o terceiro, o âmago, o mais longínquo, o mais íntimo, por assim dizer, do céu. É uma expressão que São Paulo vai usar nesse termo. Agora, vamos à segunda carta que ele escreveu aos Coríntios, capítulo 12, versículos de 2 a 4. São Paulo aqui descreve um arrebatamento. Se nós quisermos um êxtase, isto é, ele foi tirado, por assim dizer, do corpo. Ele saiu desta terra, isto é, a sua alma, sua inteligência, suas capacidades, elas foram como que projetadas para o sobrenatural, para fora desta terra. E ele teve essa visão. Leiamos o texto e depois teçamos alguns comentários. É, de toda a Escritura, o único indivíduo, o único santo que teve esse privilégio. Que eu saiba, ninguém no Antigo Testamento teve isso. No Novo Testamento, nem Nossa Senhora. Segundo os Escritos, segundo os textos sagrados, nem Nossa Senhora teve esse privilégio de ser arrebatado para o céu. Com a palavra, São Paulo, talvez no Novo Testamento e no Antigo, a única pessoa, a única criatura que teve o privilégio de contemplar o céu e depois voltar para a terra. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se foi no corpo, não sei. Se fora do corpo, também não sei. Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e lá ouviu palavras inefáveis que não é permitido a um homem repetir. Arrebatado ao paraíso. Ninguém teve esse privilégio em toda a Bíblia. É óbvio que alguns santos ao longo da história da igreja tiveram esse privilégio. Foram vários, e aqui não vou falar de todos eles. Alguns também tiveram o privilégio, entre aspas, de ver o inferno. Alguns foram levados para o inferno. Alguns contemplaram o inferno e não contemplaram o céu. Outros contemplaram o céu e não contemplaram o inferno. São Paulo é um deles. Mas em toda a Escritura é o único. Arrebatado ao paraíso. A única cena do Novo Testamento que, de longe, bem de longe, lembra essa experiência que São Paulo teve, eu consideraria na vida pública de Jesus a transfiguração do Senhor. Pedro, Tiago e João, no monte que a tradição chama de Tabor, viram o corpo de nosso Senhor se transfigurar. A ponto de São Pedro ter feito uma proposta que Jesus nem ligou. Senhor, é bom estarmos aqui, se o Senhor quiser, nós faremos 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Ele não sabia o que estava dizendo. Só que São Paulo não. São Paulo sabia o que estava dizendo. E São Paulo, arrebatado para o paraíso, quando terminou a visão, ele voltou, mas voltou com uma proibição. Ele ouviu palavras inefáveis. Certa feita eu vou dizer para vocês uma intuição, na verdade uma elucubração, uma opinião que uma pessoa me trouxe. Eu era padre, ainda faz muito tempo, mais de 20 anos, eu tenho 32 anos de sacerdócio, mas lá mais de 20 anos, uma pessoa chegou para mim
e disse o seguinte, com esse texto, Padre, será que essas palavras que São Paulo ouviu, eu vou repetir, foi arrebatado ao paraíso e lá ouviu palavras inefáveis que não é permitido a um homem repetir? Será que essas palavras que São Paulo ouviu foram palavras a respeito da salvação de todo mundo? E que, portanto, não é lícito a São Paulo foi proibido de dizer, teria sido proibido de falar, porque se ele revelasse essa notícia, seria um caos, seria completa bagunça em toda a humanidade, da mesma forma que uma criança que sabe na escola que já no início do ano que ela vai passar, no final do ano, certamente ela não vai se esforçar e vai ser preguiçosa, vai ser desleixada. Se a humanidade soubesse aquilo que São Paulo ouviu, se é que aquilo que ele ouviu fosse isso, teria sido isso, foi isso intuído por essa pessoa, ou seja, uma notícia de um impacto avassalador, bonito, é verdade, só que não pode ser revelado agora, porque se você diz para toda a humanidade que todo mundo vai para o céu, todo mundo vai abusar do momento presente, ninguém vai buscar a conversão, todo mundo vai pecar com essa justificativa, eu já vou para o céu mesmo, então eu faço aquilo que eu quiser. Eu respondi o seguinte a essa pessoa, não creio que eu tenha errado, eu disse para ela assim. Em diversas ocasiões, o Senhor Jesus revelou para determinadas pessoas a visão do inferno. E no inferno muitas almas lá, muitas caindo como tições escuros, as almas dos condenados, é a visão dos pastorinhos de Fátima, que tiveram a visão do inferno. Santa Teresa de Ávila, virgem e doutora da Igreja Carmelita, teve uma visão do inferno. Vários e vários santos e místicos tiveram a visão do inferno. Sustentar que o inferno está vazio me parece uma contradição. Eu não acredito nessa hipótese. Então, se eu estiver certo, é Deus quem diz, porque não foi dado a São Paulo revelar qualquer conjectura, me parece que essa não é correta. Não me parece que a gente deve caminhar por aí e supor que essas palavras inefáveis que São Paulo viu, contemplando o paraíso, palavras foram ditas para ele. Que palavras foram essas? E que ele voltou proibido de falar e não fala de jeito nenhum. Não é permitido a um homem repetir. Eu quero crer que é só notícia boa. Porque se fosse notícia ruim, ele não teria sido arrebatado para o céu, mas teria sido arrebatado para o inferno. Mas acontece que todos os que foram arrebatados para o inferno falaram. Os pastorinhos em Fátima falaram do inferno. Não esconderam nada. Mas São Paulo teve uma visão do céu e alguma coisa ele ouviu e ele foi proibido de falar. Você não pode repetir isso. Isso aguça realmente a nossa curiosidade. Se você quer saber se eu estou curioso, claro que sim, mas se ele não repetiu, eu também não posso ficar perdendo o meu tempo. Será que foi isso? Será que foi aquilo? Eu citei porque faz parte do nosso estudo, é um texto clássico. Ninguém pode falar do paraíso sem ignorar esse momento único na Bíblia em que um santo entrou no céu, foi arrebatado para o paraíso. E ele volta, cala a boca. Ele não pode repetir. E guardou esse segredo até o fim. Isso é uma prova, no meu entendimento, de que o céu guarda, de que Deus Todo-Poderoso guarda para o céu. Aquilo que a 1 Coríntios 2,9 diz, Isaías 64,4, o que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram. Isso Deus preparou para aqueles que o amam. Há um quê de misterioso, belo, jubiloso, grandioso, inefável. Coloque aí todos os adjetivos fantásticos que você imaginar do seu instrumental linguístico, de belo, de puro, de gostoso, de prazeroso, de jubiloso, que não é dado e que, portanto, São Paulo não foi autorizado a escrever. E na Escritura não se entra em detalhes.
silêncio absoluto. Pergunta: que palavras inefáveis foram essas que ele ouviu no céu? São João, evangelista e vidente do Apocalipse, fala muita coisa do céu, mas ele não foi proibido de escrever o que ele escreveu. Ele não foi proibido de colocar por escrito aquilo que ele contemplou. Coloca por escrito aquilo que tu estás vendo. Em várias passagens do Apocalipse se diz isso. Mas São Paulo não. Por quê? Guarde essa expectativa com você, porque a resposta não vai ser dada por mim. A nenhum homem. Não é permitido a um homem repetir aquilo que São Paulo lá ouviu. Palavras inefáveis. Está terminando o nosso programa. Com a graça de Deus, obrigado pela sua audiência. No próximo domingo, se Deus quiser, a 18ª edição do nosso estudo sobre o paraíso. Deus abençoe sua vida. Uma semana cheia de graças. Até lá, se Deus quiser.